Isso. E agora vamos convidar uma pessoa muito querida, tanto como pessoa, e uma profissional de excelência, que é a doutora Nájila Boulos. Chamando a doutora, então, vou aqui convidar a doutora para participar. Convidei a doutora, veja se a doutora consegue entrar. Isso, entramos. Vamos lá. Doutora, a gente é da educação, mas é apaixonado pela saúde, né? Pela área da saúde. E são áreas irmãs. Está dando uma microfonia, será que é o meu ou é o seu? Será? Vocês me escutam bem? Agora sim. Melhorou? Mas quando eu estava com microfonia aí, não sei por quê. Bom, eu dizia que a gente é apaixonado pela área. Quando eu falo, um ruído. Será que o microfone está aberto ou é aqui? Enquanto você fala, é melhor eu fechar o microfone? Isso, é melhor. Por favor. Isso, perfeito. A gente é apaixonado pela área da saúde e entende que saúde e educação são áreas irmãs, né? E eu diria que são irmãs gêmeas, né? Porque a gente oferece o tempo da gente, o esforço da gente para cuidar da saúde, não é? Do próximo. Então é uma forma refinada de amor, atuar na saúde ou na educação. Então, doutor, eu gostaria, a gente já teve convidados da área da saúde, como a doutora Sharon Admoni, falando sobre diabetes. Tivemos um outro convidado, Fábio Silva, falando sobre atividade física e saúde. E agora a gente está tendo uma enorme honra, prazer em convidá-la para falar, você que é a doutora dos pacientinhos, das crianças, né? Então, gostaria que você começasse se apresentando para o nosso público. Boa noite a todos, prazer. Eu estou muito feliz com esse convite. Tenho um amor, um carinho muito especial por esse canal que eu vi o professor, autor Boulos e também meu pai aqui apresentando para vocês, construir. E, então, eu estou muito feliz com o convite. Eu me chamo Nájila, sou odontopediatra, né? Eu dentista formado no atendimento materno-infantil, tia Ná para os meus pacientes, ou dentista dos pacientinhos, assim, também carinhosamente conhecida. E fico muito feliz e honrada em estar aqui hoje nessa live com vocês para conversar um pouquinho sobre um assunto que eu amo, que é o odontopediatria e os atendimentos infantis. Gente, que maravilha! É uma emoção, né? Porque a gente está diante de uma pessoa que a gente teve a oportunidade de acompanhar, né? A carreira, a formação, e isso assim, é extremamente gratificante, demais mesmo. Doutora, vamos conversar sobre saúde bucal, sobre criança, né? Também. Quando se iniciam os cuidados de higiene bucal da criança? Quando se iniciam? Muito bem. Então, os cuidados com a higiene bucal da criança, eles são iniciados ainda no primeiro ano de vida do bebê, quando erupciona, ou seja, quando nasce ali na boquinha do bebê o seu primeiro dentinho. A partir desse isso ocorre mais ou menos ali por volta de 6 a 8 meses de idade. Então, a partir do nascimento do primeiro dente de leite, a gente já precisa cuidar da saúde bucal. Então, nasceu o primeiro dente, é a hora, a gente brinca e fala assim, nasce o primeiro dente, nasce a primeira escova da criança. Então, essa escovação deve ser feita com escova, creme dental fluoretado, ou seja, contendo flúor. Então, desde os primeiros anos de vida,
ali daquela criança, dentro do seu primeiro ano de vida, se iniciam esses cuidados com a saúde bucal. Gente do céu, já tem recados aí. Gente, eu estou amando estar aqui, né? Tem a tia Ná, Lucas ama, né? Então, olha, você é muito querida, doutora. Eu fico feliz com isso. Entrou a Bajute, né? Que é uma querida sobrinha, professora de Minas Gerais. Entrou a Cris, que é uma professora de Petrópolis. Olha aqui, está dizendo, adoro esse tema. Então, você já está ajudando educadores também, não só crianças. Doutora, a criança pode escovar os dentes sozinha? Com que idade? Mais ou menos isso. Essa é uma pergunta muito interessante, muito importante, porque escovar os dentes é um momento em que a gente reparte muito por intuição, de um repertório daquilo que o adulto tem como conhecimento, né? É intuitivo a gente pegar a escova de dente e realizar determinados movimentos que a gente acha que são certos para eliminar restos de sujeira da boca. E com a criança, muitas vezes, esse é um ato também intuitivo. Então, como esses cuidados, eles se iniciam ainda enquanto o bebê, né, enquanto a criança é um bebê, então, esse cuidado até os 3 primeiros anos de vida deve ser feito pelo responsável, pela pessoa que cuida desse bebê. A partir dos 4 anos, que é uma idade em que a gente estimula bastante a autonomia da criança, então a gente já começa a incentivar essa criança a pegar essa escova e fazer os movimentos ali de higiene, mesmo que essa criança ainda não vai ter uma coordenação motora fina refinada para fazer um movimento efetivo para limpar de forma efetiva esses dentes, mas a gente vai estimulando esse autocuidado dela, essa afinidade cada vez maior com o momento de higiene bucal. Então, do 0 até os 3 anos, a escovação ela fica por conta do responsável. A partir dos 4, entre 4 a 6, o responsável fica ali perto, supervisionando, olhando, até porque pode acontecer alguns riscos. Riscos como de intoxicação com creme dental, a criança vai brincando ali e pega o creme dental, né, a pasta, que os cremes dentais infantis, eles têm um sabor muito gostoso, são doces, então a criança pode engolir uma quantidade excessiva, enfim, alguns acidentes podem acontecer. Então, ela deve ser supervisionada até os 6 anos, e dos 6 até 8 anos, também é interessante, ainda que o profissional, o responsável fique ali com aquela criança, só para ter certeza que realmente ele está fazendo de forma efetiva, né? A gente fala hoje que a escovação ela tem que ser por volta de 2 minutos de duração. Isso para uma criança é algo, né, subjetivo, porque a criança ela gosta de brincar, ela gosta de ficar entretida com aquilo que ela realmente que interessa a ela, né? Então, é muito importante fazer a escovação de um momento leve na família, sempre lúdico, mas dificilmente a criança vai ter isso com ela de que ela precisa ficar 60 minutos na arcada superior escovando e 60 na arcada inferior. Então, nesse é importante que esse momento seja supervisionado. E depois, aí na pré-adolescência, adolescência, a gente vai estimulando sempre esse autocuidado e uma responsabilidade da criança fazer isso sozinha, de fato. Gente, que maravilha! Você sabe, doutora, a gente escreve livros escolares e no nosso livro dos anos iniciais, a gente tem que ensinar a dimensão do tempo e suas dimensões. Duração, sucessão e simultaneidade. E para falar de segundos, a gente fala do piscar de olhos, né? Segundo. E para falar de minutos, a gente fala de escovação, né? Quer dizer, quanto tempo a criança leva. E agora você está me dizendo, você está me ensinando uma coisa que é bem legal. Então, 2 minutos, 1 minuto para cada superior e 1 minuto para cada inferior. Olha, que legal, que coisa boa. Eu amo aprender, viu, doutora? E estou aprendendo, estou feliz. Doutora, qual a importância do dentista na infância para a manutenção da saúde bucal?
Quer dizer, qual a importância do dentista na manutenção da saúde bucal? Essa pergunta. Isso. O dentista ele é extremamente importante, né? A vinda da criança ao dentista de forma precoce, a gente fala, ou seja, ainda nos primeiros anos de vida, vai ser muito importante para que a gente possa estabelecer algo muito rico e visado hoje na saúde de forma geral, que é a prevenção. Então, culturalmente, nós somos uma população que procura o dentista enquanto nós já estamos com o problema instalado. Então, quando nós estamos com desconforto, né, quando a situação de problema ela já está muitas vezes avançada. E na criança, precisa fazer um tratamento, é diferente do adulto. Devido à baixa maturidade, a percepção de todo o tratamento para ela é de forma diferente. Então, a gente tenta sempre ser minimamente invasivo na criança. Então, essa vinda ao dentista para prevenir danos à saúde bucal, para que a família possa estar orientada a como cuidar e sempre estabelecer, a gente focar sempre na saúde e não na doença, ela vai ser muito importante. Então, o dentista é aquele profissional que ele vai prevenir problemas de saúde bucal, que ele vai estar ali para orientar a família, orientar a criança, avisar sempre a saúde. E, claro, fazer diagnóstico de doenças quando elas forem estabelecidas, né? E é responsável também pelo tratamento em si. Poxa vida, que bacana. Isso Então, o papel do dentista é muito importante também nos primeiros anos de vida da criança. E o que eu achei interessante, me parece que essa abordagem é nova, o foco incide na saúde e não na doença, né? Olha que interessante. Quer dizer, é um trabalho voltado à prevenção, né? Muito interessante isso. Eu acho que isso é muito contemporâneo, né? Porque antes não era assim, né? Não era assim. Inclusive, quando a gente conversa com adultos e a gente vai buscando ali a experiência que ele tem com o dentista, a imagem que ele tem do dentista, Isso, né? isso. Uma população muito fóbica, né? Que tem uma imagem... às vezes eu converso com os pais das crianças e eu falo assim, qual era a sensação que vocês sentiam quando vocês tinham que ir ao dentista? O que representava aquele dia para vocês? E quando vocês chegavam no dentista, vocês estavam ali na sala de espera, escutando aqueles sons que a gente escuta quando está no dentista, às vezes até sentindo alguns aromas que a gente sente quando está no dentista, o que aquilo despertava em você, né? E quando você de fato sentava, precisou de algum tratamento, qual foi a sua experiência? Então, é muito importante tudo isso, porque a gente vinha de uma odontologia muito curativa. Então, o que é isso? Uma odontologia nada no tratamento, ou seja, a doença ela já estava instalada, a gente estava ali para poder resolver. Hoje não, a gente deu um passo atrás, né? Claro que em termos de pesquisa, a gente está sempre investindo em pesquisas para melhorar a qualidade de materiais odontológicos, ou seja, das técnicas em si para cada tratamento. Mas hoje a odontopediatria, mais do que qualquer outra especialidade da odontologia, por tratar de crianças, a gente consegue dar um passo atrás e focar, então, muito, o nosso olhar é muito forte na prevenção. Focar sempre em saúde, prevenir danos de saúde bucal, orientar as famílias em relação não só ao cuidado de dentes em si, a como limpar esses dentes, mas como, por exemplo, uma dúvida muito comum dos pais os bicos artificiais na infância. Então, chupetas, mamadeiras, elas causam malefícios, deixam de fato os dentes tortos. Eu posso usar, não posso? Então, a gente consegue ir lá no início, na raiz, né? Eu falo que a grande beleza da odontopediatria é essa. A gente está tratando de sementinhas que são crianças e a gente consegue investir nelas, regar, para que elas possam crescer e florescer da melhor maneira possível. Então, a beleza da prevenção, a importância da prevenção nos primeiros anos de vida é muito importante. Olha, mas que coisa bonita. E essa conversa, esse questionário com os pais é muito interessante. Porque quando a doutora citou os pais, eu me lembrei das minhas memórias de ir ao dentista.
né? Geralmente é com dor, é para fazer uma extração, ou porque já está inflamado, né? Então precisa, aí tem que tomar um antibiótico para depois fazer a extração. E essa abordagem nova é fantástica, né? E realmente o fato de seus pacientes serem crianças oportuniza essa, né, o foco, a ênfase na prevenção. Nossa, gostei muito de ouvir isso e de aprender. A doutora perguntou, doutor José Ricardo, aqui entrou de Pernambuco. A professora de Petrópolis, Cris, perguntou se você considera, doutora, que seria importante formar os professores para que eles possam orientar, né, a saúde bucal de seus alunos, de suas crianças, né, que a maioria dos professores de Fundamental 1, eles lidam com essa faixa, né, de 6 anos, 7 anos, 8 anos. Como é que você vê isso? Muito bem, boa noite, professora. Obrigada pela pergunta. É extremamente importante. A gente começou a live com o Dr. Bolos dizendo assim que a educação e a saúde elas caminham juntas. Então, esse alinhamento da educação e da saúde é muito rico. E a formação de professores ela é extremamente importante porque o professor ele tem muito mais acesso a um número, né, de crianças do que a gente hoje, infelizmente, no Brasil tem acesso às crianças a tratamento, à saúde, né? Quando a gente vê dados de saúde pública, a gente ainda vê que é muito deficitário o atendimento odontológico na vida do brasileiro, quem dirá na vida da criança. Então, o professor, por ter mais acesso a esse público, é extremamente importante que ele esteja orientado, que ele aborde esse tema em sala de aula, porque a gente está tratando de problemas de saúde pública, né? A saúde é extremamente importante, então, o professor capacitado, ele orientado, ele consegue disseminar muito mais uma informação que vai valer aí para um número grande de crianças que muitas vezes não têm esse acesso a um profissional especialista na área. Olha, doutora, eu fiquei imaginando salas de aula de 35 a 45 alunos. E imagine esses professores orientados podendo compartilhar esse conhecimento. Olha, eu já vou adiantando que essa live vai ficar gravada e vocês vão poder, né, beber dessa água e compartilhar com os alunos. Sim, meus colegas e queridos professores. Já apareceu aí uma pessoa dizendo a tia Ná é a melhor dentista do mundo. Olha, provavelmente, né, seja um dos seus pacientinhos, é isso? Né? Provavelmente. Beijo para todos. Muito obrigada por estar aqui com a gente na live. Ai, que gostoso. Doutora, quais os principais problemas que afetam a saúde bucal, tá, infantil? Hoje, se a gente fizer um ranking dos problemas de saúde bucal infantil, número 1 no nosso ranking ainda é a doença cárie, seguido da doença periodontal, que seriam doenças que envolvem inflamação gengival de forma geral. Temos também problemas de maloclusão, ou seja, problemas de desordens de posição dentária e óssea, de desenvolvimento ósseo. Essas 3 hoje são as principais doenças que envolvem a saúde bucal infantil no Brasil. Doutora, eu gostaria, se você puder repetir, porque eu acho isso da maior importância, né, para as pessoas. Se você puder repetir, eu estou anotando e estou gostando de aprender. As 3 doenças com maior incidência na infância. É a cárie. Em primeiro lugar, nós temos a doença cárie. Depois nós temos as doenças periodontais, sendo elas gengivite e periodontite, as 2 principais. São doenças que envolvem o tecido da gengiva. E os problemas de maloclusão. Maloclusão são aqueles problemas de desarranjos dentários, dentes tortos,
falta de desenvolvimento ósseo da maxila ou mandíbula, que vão desencadear problemas, então, na oclusão do paciente, da criança. Tá, muito obrigado para anotar direitinho, porque eu considero isso muito importante, né? Importante mesmo. Doutora, uma quarta pergunta, quais os principais problemas? Falou, me perdoe, estou repetindo, vou para a quinta pergunta. Quando uma criança precisa de algum tratamento, como, por exemplo, uma extração ou tratamento de canal, como isso é conduzido para que ela aceite, para que ela consiga realizar o tratamento? Como conduzir? Essa é uma dúvida frequente, principalmente para os pais, para os pais dessas crianças que procuram atendimento. A primeira preocupação quando a gente fala que a criança precisa de fato de um tratamento, e não só da parte preventiva, é como que meu filho vai se comportar? Eu acho que ele não vai deixar. Eu conheço meu filho, eu acho que não vai dar certo, ele é muito pequeno para passar por isso, vai precisar muitas vezes de uma anestesia, de um tempo longo de cadeira, né? Às vezes 40 minutos, uma hora, que para a criança é muito tempo sentada, e isso gera sempre uma preocupação, uma angústia, uma ansiedade. Então, a gente precisa partir da ideia de que o profissional especializado, que no caso é o odontopediatra, nós somos profissionais com, além do conhecimento técnico, a gente tem conhecimento da parte psicossocial, cognitiva, ou seja, a gente tem um know-how do entendimento do desenvolvimento infantil. Então, a gente está preparado para receber crianças com diferentes tipos de comportamento. Fora isso, existem técnicas que a gente chama de técnicas de condicionamento, que serão técnicas que irão auxiliar a gente a conduzir a criança para que ela aceite de forma mais confortável, mais fácil o tratamento odontológico. Vou citar uma técnica aqui para vocês, por exemplo. Aquele motorzinho nosso de dentista que faz aquele barulhinho chato, que ninguém gosta, que a gente chama de alta rotação, muitas vezes a gente precisa utilizar ele. Como que eu faço com as crianças? Existe uma técnica que a gente fala que o nome dela é dizer, mostrar e fazer. Então, a gente pega o motorzinho e antes da gente ir direto ali utilizá-lo, primeiro a gente fala, né? Aí vem o dizer da técnica. Então, eu conduzo assim para as crianças. Eu pego o motor e falo assim para eles. Meu amor, esse daqui é o chuveirinho. Na sua casa você toma banho? Aí eu falo, e o seu chuveiro? Ele faz barulho? Quando sai água, ele não faz shhh. Faz, tia Ana. Então eu falo, esse é o meu chuveirinho, sabia? Aí eles ficam olhando, eu falo, sim. Então, igualzinho o seu chuveirinho, esse meu chuveirinho aqui, ele também faz barulho. Aí vamos para a próxima parte. O seu chuveirinho de água não sai? Sai, tia Ana. Esse daqui também sai água. Esse chuveiro, ele vai ajudar a gente a lavar o dente. E assim a gente vai apresentando. Aí vem a parte do mostrar. A gente pega um modelo, eu tenho aqui no consultório, então é um ambiente muito lúdico, né, para as crianças. Então eu tenho modelos de jacaré que tem dentes, unicórnio que tem dente. Então eu pego nesses modelos e eu mostro primeiro como a gente utiliza esse chuveirinho, né, que no caso é a caneta do dentista, ali. Então a gente vai apresentando, muitas vezes a gente mostra na mão da criança e a gente coloca um tempo. Eu falo para eles assim, ó, vamos contar até 3 para ouvir esse barulho. Então antes que aquilo entre na boca deles, a gente ouve fora. Aí eu piso, a gente pisa para que ele possa funcionar e eu conto. 1, 2, 3, parou. De novo. 1, 2, 3, parou. Aí agora, lá no seu dente. Aí a gente vai e faz o dentinho deles. Então, existe uma técnica, né? Mas existem várias outras técnicas de condicionamento que nos auxiliam nesse processo de conhecimento, porque a criança ela não conhece. Então, de conhecimento e aceitação da criança frente ao tratamento odontológico. E claro, muitas vezes a gente fica limitado devido a algumas situações que nos apresentam em termos de comportamento de crianças,
e até de patologias. Então, crianças com comprometimentos neurológicos, muitas vezes a gente precisa de um aditivo para poder nos auxiliar. Então, hoje nós temos como opção de aditivo aí que nos ajuda no comportamento da criança a sedação consciente. Então, é uma sedação que a gente faz em consultório. A criança inala um cheirinho, que é o óxido nitroso. Isso vai deixar ela mais relaxada e a gente consegue trabalhar. E em casos mais graves, mais complexos, a gente consegue levar esse paciente para centro cirúrgico e fazer o tratamento sobre anestesia geral. Gente do céu, que bacana essas técnicas de condicionamento. Que bacana. Tá vendo, doutora, a gente precisa difundir esse conhecimento. E eu fico achando que se você bolasse um curso para os pais, né? Parece que é uma conversa que tem que ser muito intensa com os pais também, com os adultos, né? Para que eles compreendam todos os recursos e conheçam todos os recursos, né, existentes que o dentista, o especialista, o doutor pediatra, disponibiliza. Né? Doutora, agora contando uma curiosidade. Por exemplo, uma criança assim com deficiência, né? Como é que a doutora, com certeza, já teve de enfrentar situações, né? Já teve pacientes com deficiência. Qual foi, assim, o seu maior desafio, um desafio do qual você se lembra, que te marcou e que você conseguiu? Muito bem. Então, me veio um agora de imediato, um paciente autista, autista severo. Então, um paciente inquieto, um paciente que a gente não conseguia nem sentá-lo na cadeira. E ele estava com muita dor. A mãe nos procurou porque ele estava com dor de dente, ele não escovava os dentes, não gostava de ser manipulado, que é algo bem característico, né, do autista. Mas ele estava... E essa mãe já tinha ido em vários profissionais, e quando chegava lá e viam essa criança, ninguém queria tratar, porque não conseguiam. Só que a gente tinha um porém. De cara, quando a gente vê a complexidade do caso, a gente já imagina, tudo bem, então nós temos a sedação. Mas isso era um paciente que ele tinha, além do autismo, alguns outros comprometimentos na saúde dele que contraindicavam a sedação. Então, estava num impasse muito grande. Bom, a gente precisa fazer isso de alguma forma. Então, foi um caso bastante complexo em que a gente teve que entrar em contato com o neurologista, a gente teve que partir de outros profissionais, a gente chama isso de equipe multi, né, multiprofissional, a gente teve que unir profissionais, unir forças para que a gente conseguisse ajudar. O desfecho desse caso foi assim, o neuro conseguiu uma medicação que iria deixar esse paciente um pouco levemente sedado, mas ainda assim haveria um desafio grande em termos de comportamento, só que era uma criança que fazia tratamento psicológico. E a psicóloga se dispôs de vir até o consultório, ela tinha já um vínculo maior com ele, ela já conhecia há muito tempo, então foi um tratamento em que ela veio até o consultório, a gente bolou uma estratégia de como abordar esse paciente e a gente conseguiu tratar. A gente precisou fazer extração naquele dia de 2 dentes, e assim, a mãe do paciente, que é a Ruth, inclusive, é uma querida, ela ficou extremamente emocionada, feliz, ele estava com muita dor, indo dia sim, dia não para o hospital, e ninguém sabia como agir, o que fazer. Então, conseguir ajudar esses pacientes especiais também é algo muito especial para a gente, muito importante, porque eles vêm com uma necessidade, né? Não é à toa que a gente fala necessidade especial, eles vêm com necessidades, e a gente tem que estar aqui para poder acolher, abraçar e ajudar esses pacientes. Então, esse foi um caso muito bonito, porque ele tinha um histórico de já ter procurado em torno de 5 profissionais, e já estava ali em torno de 2 semanas, a criança com muita dor, não conseguindo se alimentar, não conseguindo dormir, já estava tomando muito medicamento, com medicação em excesso, então foi um caso de sucesso. Meu Deus,
Olha, a gente se emociona, né, de ouvir, e eu fico imaginando também, enquanto a doutora contava, a rede de profissionais, como está dizendo aqui a professora Cris, que lindeza, é a rede de profissionais e de afeto que faz a diferença. Olha, a gente fica pensando, será que essa opção por atuar na área da saúde é profissão ou é missão? Né? Porque eu fico imaginando o grau de envolvimento e de dedicação para conseguir tratar de um paciente, né, com autismo e, ao mesmo tempo, com contraindicação para muita coisa. Doutora, muito obrigado pelas suas respostas. Entrou uma querida do Ceará, a professora Carla Freitas, autora, muito querida mesmo. Gente, eu vou perguntar aqui mais uma coisa. Que felicidade né, antes de perguntar, conseguir ajudar, né, doutora? Como isso nos contenta, como isso nos alegra. Doutora, crianças com necessidades especiais requerem cuidados diferentes com a saúde bucal? Crianças com necessidades especiais, a gente fala de necessidades, eu vejo um grupo muito grande de indivíduos com alterações neurológicas, metabólicas, cardiopatas, enfim. São indivíduos que muitas vezes a patologia em si, ou seja, a doença, ela traz alguma alteração na saúde bucal, como, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, ela pode ter algumas manifestações bucais. É comum essas crianças apresentarem agenesia. A agenesia é a falta de alguns elementos dentários, de alguns dentes. É comum essa criança também apresentar macroglossia, que é uma língua mais grossa do que o habitual, maior do que o habitual, desculpe. É comum essas crianças apresentarem maloclusão, dentes tortos, o palato, que é o céu da boca, com desenvolvimento atrésico, a gente fala, né? Mais fundo, enfim, maloclusão, dentes em desarranjo. Então, sim, pacientes com necessidades especiais muitas vezes vão apresentar manifestações, algumas diferenças ali na cavidade bucal, e ora, quando isso não acontece, são pacientes que requerem alguns cuidados diferentes. Por exemplo, pacientes com necessidade com dificuldade motora ou com déficit motor, serão pacientes que a higiene vai ficar 100% no cuidado, muitas vezes, do cuidador ou do responsável. Né? São pacientes que retêm mais sujeira na boca, mais placa bacteriana, então são pacientes que terão mais chances de ter cárie, desenvolver a doença cárie, ou até mesmo a doença periodontal. Então, são pacientes que eles requerem cuidados aditivos, muitas vezes, uma adaptação ali no cuidado de higiene oral, ora uma escova elétrica vai ser mais indicada, ou escovas que têm um formato diferente para poder se encaixar melhor a cavidade bucal desses pacientes. Muitas vezes a patologia, a doença desses pacientes, elas requerem cuidados em termos de saúde bucal, porque serão pacientes que não podem desenvolver nenhuma infecção. Uma infecção bucal num paciente com determinadas patologias, doença, aumenta muito mais o risco de vida desse paciente, por exemplo. Então, sim, pacientes com crianças, indivíduos com necessidades especiais, eles requerem atendimento odontológico, um acompanhamento e, ora, assim, muitas vezes vão necessitar de cuidados aditivos, cuidados a mais. Poxa, eu fico pensando, né? Então eu fico inclinando para a missão, né? Porque é missão, né? Não é verdade? Doutora, eu fico pensando, quando você tem um desafio pela frente, com uma criança, né, difícil de lidar, de conduzir, de condicionar para o tratamento,
Isso não ocupa a sua mente, é uma curiosidade, não ocupa a sua mente noite e dia, quer dizer, como eu vou enfrentar esse caso? Ou você consegue desligar de um caso, por exemplo, no seu final de semana? É uma curiosidade. Ocupa a mente 100%, 24 horas por dia. Eu recebo pacientes no consultório com principalmente aqueles pacientes que têm necessidade de um tratamento, seja ele um tratamento de restauração, canal, enfim, crianças com alteração na saúde bucal. E a gente vê muitas vezes que esses pacientes, têm limitações comportamentais, ora limitações financeiras da família, enfim, tem sempre algum desafio. E a gente fica preocupado, né? Além de odontopediatra, eu também sou mãe. Então, eu falo que toda criança que chega para mim, o sentimento que eu tenho é como se fosse um filho naquele momento que eu estou cuidando. A gente quer dar o nosso melhor, a gente precisa dar o nosso melhor para aquele paciente. E a gente fica preocupado. Enquanto a gente não vê a situação resolvida, né? Porque quando a gente fala em saúde, está envolvido aí dor, né? Sentimentos. Tem crianças que vêm com comprometimento dentário, que relatam que sofrem bullying na escola, então comprometimento social, estético, enfim. Então, é impossível a gente não ir dormir pensando naqueles pacientes, passar o final de semana não pensando naquilo, enquanto a gente não consegue contribuir, ajudar. Igual você trouxe, como é bom poder ajudar, é muito bom a gente poder ajudar, muito bom contribuir para a saúde, para a qualidade de vida. Essa é a nossa missão mesmo, é contribuir para a qualidade de vida dessas crianças. Poxa, que maravilha. Estou vendo aqui muitos elogios, verdade. A tia trata a gente super bem. Eu nunca mais saio daí. É muito gostoso. Eu nunca mais saio daí. É muito gostoso de ouvir. Que delícia. Doutora, houve um tempo em que cada escola pública tinha um dentista. E tinha, inclusive, um consultório montado dentro da escola. Eu já cheguei a ver isso. Seria o dentista daquela escola. Como é que você vê essa relação? Porque a doutora tocou no ponto da saúde pública, né? Como é que você vê isso? O que o poder público poderia fazer, né? Para que os dentistas pudessem contribuir também com as crianças de baixa renda, né? Ou que não têm acesso a um tratamento especializado. Como é que a doutora vê isso? De fato, antigamente tinha essas visitas de dentistas em muitas escolas com equipamento de dentista montado para atender. Levava-se para as escolas as técnicas de escovação, ou seja, ensinavam as crianças a escovar. Tinha aplicação tópica de fluido nas escolas, e tudo isso contribui muito bastante, que é algo extremamente importante. Então, hoje nós ainda temos índices de saúde oral, de saúde bucal muito ruins no Brasil, e na infância também. O acesso ainda é muito precário. Nós temos no SUS, hoje, o atendimento especializado, então tem profissionais especializados, odontopediatras, por exemplo, no SUS, mas a gente sabe que a demanda ela é muito grande. Então, a fila de espera desses pacientes, muitas vezes, para o tratamento, encontra, às vezes, de 2, 3, 4, 5, 6 meses para que eles possam ser chamados. Então, é um problema urgente. Os órgãos públicos precisam visar estratégicas para poder melhorar isso. O programa do SUS, a estrutura dele em relação à saúde odontológica é muito boa. A ideia ela é muito importante. Ela tem um esquema onde nas unidades de saúde chegam os casos gerais, que a gente fala os clínicos gerais, e a partir dali eles são direcionados para as especialidades. O problema, de fato,
é a demanda. Então, a demanda é grande para poucos profissionais. São poucos centros de especialidades para quantidade grande de demanda de trabalho que a gente tem, né? Então, a educação, eu acho que talvez um passo para trás, né? Aquilo que se fazia antes também era muito importante. Inserir a saúde dentro das escolas. Isso é muito importante, porque através da prevenção, se a gente foca na prevenção, a gente minimiza esses danos de saúde. Então, o professor orientado, isso já ajuda muito, né, em termos de escovação. O que eu posso fazer, o que eu posso ensinar para o meu aluno, o que eu posso passar para o pai ali no dia da reunião, como ele pode ajudar essa criança a não ter uma cárie, né? Sendo que a cárie é a doença número 1 em termos de saúde bucal infantil, do ranking de problemas de saúde bucal. Tudo isso é prevenível. A cárie é o primeiro problema de saúde bucal e ela é uma doença totalmente prevenível. Então, a prevenção ela é muito importante. Ter a educação em saúde na escola é muito importante mesmo, e a gente precisa voltar os nossos olhares, os órgãos públicos precisam voltar os seus olhares para a saúde e para a saúde odontológica também. Oh, meu Deus, olha só. É interessante quando a doutora ensina que existe, do ponto de vista de ideia e de estratégia, o SUS, né, pensa bacana, pensa de um jeito interessante. Quer dizer, você atende o clínico geral e depois, né, distribui para as especialidades. Mas a demanda é muito maior, né, do que a oferta de digamos, mão de obra qualificada, de especialistas. Né? Doutora, qual foi o seu maior desafio na sua carreira? Qual foi o seu maior desafio que você se lembra e que marcou a sua vida? Olha, os desafios, eles são diários. Todo dia a gente Legal. recebe os desafios, né? Mas conciliar, eu acho que para mim, o meu maior desafio, assim, trazendo até um pouco da minha parte de vida pessoal, foi equilibrar a parte de formação, de estudo, com a parte pessoal, com a parte materna, né? A área da saúde, assim como todas as áreas, mas eu acho que a da saúde requer que a gente esteja se reciclando o tempo inteiro, estudando o tempo inteiro, se atualizando sempre. Então, isso requer horas mesmo de dedicação, que a gente sente, estude, se dedique, se atualize. Amanhã mesmo é um dia em que eu vou estar em congresso o dia inteiro. Então, conciliar, depois que eu fui mãe, a maternidade com a vida profissional é um grande desafio. Mas os desafios, é um desafio bom, gostoso, porque a gente vê que também a maternidade, ela me ajudou a ter um olhar muito mais humano para a minha parte profissional. Então, a gente vai crescendo junto, a área pessoal, o nosso lado pessoal humano também, né? Mas os desafios são diários, eles são constantes. E conforme a gente vai adquirindo tempo, experiência, e que teoricamente a gente acha que a gente vai ficar mais confortável, não, vai ficando, parece, cada vez mais difícil, vai vindo pacientes cada vez mais complexos, e a gente vai matando um desafio por dia, cada um por vez. Que interessante, hein? É verdade mesmo. Né? Eu acredito que... Que conselho você daria para os pais, doutora? Conselhos, 2, 3 conselhos que você daria para os pais em relação à saúde bucal de seus filhos. Muito bem. Se pudesse dar uma mensagem para os pais, é a seguinte: independente do acesso do profissional, do seu filho estar ou não sendo acompanhado por um profissional especializado, o mais importante você pode fazer em casa. Prevenir doenças, a gente previne tudo isso em casa. Então, reforcem a higiene em casa. Entendam que é muito importante o uso do fio dental. É muito importante a gente higienizar de 2 a 3 vezes ao dia os dentinhos da criança. A criança, ela não tem ainda essa responsabilidade, não é dela, desse autocuidado. Então, é uma responsabilidade do pai, da mãe, sim, ficar em cima, ir junto, fazer junto,
e cuidar. Esse cuidado em casa pode parecer algo pequeno, mas ele é extremamente importante. Ele previne as principais doenças de saúde bucal e a gente pode fazer isso em casa, e eu falo que a prevenção ela é sempre o melhor caminho. A prevenção ela é mais barata, ela não causa prejuízos à saúde, ela é minimamente invasiva, porque em criança a gente fala que o menos é mais, né? Então ela é minimamente invasiva. Vamos focar sempre na prevenção. E na oportunidade da gente buscar um profissional, busquem sim, seja pela rede pública ou privada, busquem o atendimento odontológico da sua criança desde bebê. Isso vai ser muito importante para frisar saúde, mas também para que essa criança cresça ambientada, para que ela cresça com outro olhar para o dentista. A gente precisa entender que esse é um profissional que vai caminhar com a gente durante a nossa vida, e a nossa relação paciente-dentista, ela não tem que ser como a relação de antigamente, de fobia, de medo, de tensão. Tem que ser algo leve, tem que ser algo natural, porque é um profissional que a gente tem que recorrer pelo resto da vida. Oh, meu Deus. Doutora, eu tô achando que você está nos dando uma aula de psicologia também, né? Não só, e de educação. Eu fico encantado com isso, porque vejo isso com muitos bons olhos. Quando você diz daquela relação tensa, de fobia, a gente se lembra, né, de que era assim mesmo, né? Tem brincadeiras até em torno disso, cadeira de dentista, tal, né? Tem toda uma em torno disso. Mas eu acredito que um tratamento com a doutora desfaz esses mitos, né? E esses medos, né? Doutora, hoje eu queria um minutinho para você dizer um pouquinho onde você atende, como você atende hoje. Onde você está estabelecida, como você atende. Falar um pouquinho de você profissionalmente. Então, eu atuo com atendimento materno-infantil, atuo com o público de gestantes, bebês, crianças e adolescentes. Atuo também com o público de pacientes com necessidades especiais, o público infantil com necessidades especiais. A minha clínica fica localizada na região de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo. Meus atendimentos, eles são... eu tenho uma filosofia muito forte de um atendimento humanizado, isso é o que me move. Então, sempre o atendimento, a humanização, ela traz a gente a pensar na individualidade. Então, na necessidade de cada criança, independente, por exemplo, da idade, a gente individualiza cada caso, a gente traz aquela criança realmente como única. Porque hoje, o maior problema que a gente tem, muitas vezes, em termos de comportamento e de experiências ruins que a criança tem em dentistas, é que assim, poxa, por exemplo, né? Meu filho já tem 6 anos, ele não deveria agir assim, ou já tem 8 anos, por que ele tem tanto medo? Não pode ter medo, já não é mais um bebê. E não é bem assim. Então, o atendimento humanizado, ele acolhe a necessidade daquela criança, de cada criança, a gente valida o sentimento dessa criança, a gente trabalha em cima de cada necessidade e de cada indivíduo, né, para que a gente possa tratar de forma acolhedora, plena e enfrentar esses desafios que muitas vezes eles trazem para a gente, experiências ruins anteriores também. Então, mais ou menos isso. Aqui também eu atuo em São Paulo, na Unifesp, no ambulatório dos primeiros 1000 dias de vida, é um ambulatório de bebês de 0 até 2 anos de idade, aí a rede do SUS. E é isso. Gente do céu, sabe uma coisa que eu gostaria também de dizer? Sabe, doutora Nádia, a razão da nossa existência... O microfone está aberto. A razão da nossa existência são as crianças. E isso a gente tem em comum, né? A gente que atua na educação, eu, as professoras que estão comigo nessa live, para ouvi-la, a razão da nossa existência é a criança.
E, ao longo da sua fala, eu percebi que a razão da existência de vocês, profissionais de odontopediatria, também é a criança, né? Quer dizer, então, isso nos une de alguma maneira, e na educação hoje também nós estamos muito preocupados com a individualização nas avaliações, por exemplo, né? Conseguir propor avaliações para grupos pequenos, para uma pessoa em especial que necessita de determinadas, né, atenções. Então, é interessante como os caminhos se cruzam, né, nessa nossa missão dentro da educação e da saúde. Eu gostaria que fossem suas as palavras finais. Eu antecipadamente agradeço demais a sua disponibilidade, de coração. Muito obrigado pelas horas, pelas tantas horas que você dedicou ao estudo da odontologia, da odontopediatria, para poder nos oferecer essas orientações precisas e que nos trazem conforto e nos trazem luz, né? E como a razão da nossa existência são as crianças, mesmo que não estejamos com as crianças, obrigado, Cris. Eu gostaria que você desse alguns conselhos para as crianças também, com relação à saúde bucal. A gente que é educador, te promete retransmitir os seus conselhos. Bom, para as crianças, meu conselho é sempre, eu falo que é um conselho e até um puxãozinho de orelha muitas vezes. A gente diminuir, a gente ter um uso mais consciente de alimentos, principalmente dos alimentos contendo açúcar, que é o grande fator que reduz a cárie hoje. Então, sim, existe essa relação entre o açúcar e a cárie. Então, a gente cuidar da nossa alimentação, visando sempre saúde geral, longevidade de vida, claro, saúde geral, né? Hoje diminui o índice de diabetes infantil, de obesidade infantil, mas também visando a saúde bucal. Então, cuidar da alimentação e fazer a higiene oral, pessoal, é muito, muito importante. Então, a gente sempre frisa, tem uma parte do nosso trabalho que é também educação em saúde, onde a gente leva a criança para o espelho, a gente ensina ela a escovar. Então, eu acho que esse é o principal recado. Cuidar para as crianças da alimentação e da higiene dos dentinhos delas. Para a gente finalizar aqui, eu quero mais uma vez agradecer de todo o coração esse convite. Eu fiquei muito feliz, me sinto honrada de estar aqui depois de tantos profissionais incríveis na área da saúde e da educação, que eu tenho acompanhado bastante as lives. São sempre muito ricas, com conteúdos riquíssimos. Então, muito obrigada. Agradeço também a todos os convidados, meus pacientes, professores, pessoas queridas que eu estou vendo aqui hoje na live, que estão nos acompanhando nessa noite fria de sexta-feira. Muito obrigada a todos vocês. É um prazer estar muito grande estar aqui. E agradeço a Kelly, que veio me orientando no canal, a toda a equipe do canal História com Bolinhos, por esse convite maravilhoso. Olha, a gente agradece e espera poder contar com a doutora em outras ocasiões. Dá vontade de se juntar com essa pessoa de pessoa. Palavras da professora Cris de Petrópolis. Ela é uma professora com muitos alunos e fantástica, extremamente criativa. Doutora Nádia, muito obrigado mesmo. E parabéns pelo seu esforço, pelo seu profissionalismo e pelas suas falas. É preciso e conceitualmente correto. Então, muito obrigado de coração. Agradeço em nome dos pais, em nome das crianças, em nome dos professores, da nossa equipe de História com Bolinhos. Muito obrigado. E a minha esposa, comigo. Olha que delícia.
Nájila, eu só tenho que falar uma coisa para você. Enquanto eu estava ouvindo você falar na live, me emocionei várias vezes. Porque muitas vezes você no seu quarto, você não viu, mas eu saía e 2 horas da manhã, 1h30, 1 hora, olhava por debaixo da porta do seu quarto e estava a luz acesa. Eu abri a porta devagar e você estava naquele frio, enrolada numa manta, estudando. Eu voltava e tinha vezes falava para Boulos, Nájila ainda não dormiu. E hoje você falando e tantas crianças, aí seus pacientes, dizendo que você é uma ótima profissional, eu agradeço a Deus pelas noites que você deixou de dormir para estudar. Parabéns. Estou feliz, muito orgulhosa de você. Eu te amo. É isso, gente. Ó. Obrigado, fiquem com a gente sempre. Muito obrigado, doutora. Espero que tenhamos outra oportunidade e vamos fazer um auê com muita gente para ouvi-la. A melhor profissional de todas, aqui, ó, sobrenome Goulart. Que delícia, isso. Muito obrigada, obrigada de coração a todos, obrigada minha avó que está falando aí, minha avó-mãe, obrigada de coração por tudo. Fiquei muito feliz com essa live, com a interação que estou tendo aqui, eu estou lendo todos os comentários e lembrando a minha avó agora dizendo um pouquinho, né, da trajetória, eu quero também deixar aqui meu agradecimento a vocês que não sabem, aos 2 responsáveis pela minha formação profissional, mas também pessoal, que são essas 2 pessoas incríveis aí em cima, que estão protagonizando essa live hoje, que é o meu avô e minha avó, que são meus pais, e pessoas assim que eu sou e serei eternamente grata. Então, eu estou muito feliz, fiquei muito emocionada agora com o finalzinho dessa live e ficarei muito feliz e honrada de vir aqui e estar com vocês outras vezes. Um beijo. Muito obrigado. Um beijo, meu amor. Um beijo. Deus abençoe. Muito obrigado. Ficará gravado, hein?